Olá, pessoal! Estamos entrando aqui ao vivo com a nossa live. Como sempre, né? Preciso que vocês me falem aqui se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, está tudo certo. Coloque um ok, estou te ouvindo, para a gente conseguir iniciar aqui e eu falar com vocês me ouvindo certinho. Boa tarde, Suelânia, a Mari, a Fabi, a Eva, a Ale, muito bem, Ale. Fico muito feliz que você esteja aqui. Laísa, a Mariângela, Psico. Nossa, difícil ler o nome aqui. Érica, Lídia Marques, sejam bem-vindas. A Elaine, minha aluna do Consultório dos Sonhos. Muito bem. Eu convoquei, viu, pessoal, as alunas do Consultório dos Sonhos para estarem aqui na nossa live, para a gente aprender um pouquinho mais e também compartilhar as nossas experiências. Então é o seguinte, eu acho que tá todo mundo me ouvindo bem, né? Me vendo bem também, tudo certo. Sabadão chegou, né? Dia de descansar aí, da gente fazer as coisas extras, né? Que a gente não consegue fazer ali no dia a dia. Portanto, eu acho que é um dia excelente para live. Como a Ju falou, que vai falar aqui com a gente também, hoje, sábado, aqui em Campinas, na nossa cidade, está frio, chuvoso. Então é um dia perfeito para vocês pegarem um café, um chá, sentarem aqui e ficarem na live conosco, certo? A Fátima também é aluna do Consultório dos Sonhos, que legal, muito bem. Muito feliz, tá bom? Vamos lá, gente. O nosso tema da live hoje será como iniciar o atendimento psicopedagógico. Acho que isso é uma dúvida que grande parte de nós, né, que estamos iniciando temos. Então, como se preparar, o que a gente tem que ter. E quem me segue sabe, eu sou uma profissional muito prática, então o que eu e a Ju vamos passar aqui para vocês é prática, tá bom? É importante que a gente coloque os nossos conhecimentos na prática para que, de fato, o consultório dos sonhos aí de vocês sejam criados. Eu vou chamar a Ju aqui para entrar com a gente, depois eu escrevo aqui e deixo fixado, né, a nossa live aqui. A Silmara, também sou do treinamento do Consultório dos Sonhos. Ai, gente, que linda, minhas alunas fofas. Eu falo que são as minhas alunas dos sonhos, né, que estão aqui comigo, interagem, enfim, fofas demais. Mas seguinte, então vamos lá. A nossa convidada aqui para a live é a Ju, né? A Ju, para quem não conhece, a nossa apostila psicopedagógica foi construída por nós duas. Nós trabalhamos juntas no consultório, então vocês vão conhecer um pouquinho ela aqui também. Acho que eu já... Deixa eu ver se eu acho a Ju aqui. Achei. Assim a Ju entra e eu consigo fixar aqui, escrever para vocês o tema da live. Mas, ó, seguinte, vocês não podem sair daqui, certo? Eu sempre falo isso. Oi, Ju. Oi, Dani, tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá. Eu sempre falo para ela, Ju, que não pode começar uma live e a Ju saiu. Vamos voltar, Ju. Peraí. A Ju saiu, gente. Vamos colocar a Ju aqui de novo. Vocês não podem sair da live, pessoal, sem ter terminado de assistir, né? Senão a gente vai saber só um pouquinho do negócio aqui. O importante é vocês aprenderem tudo, tá bom? Sei lá, deixa o celular aí do lado, vai fazer alguma coisa que vocês precisam fazer, mas fica aqui com a gente para vocês aprenderem. Vamos ver se eu consigo chamar a Ju aqui. Não sei se é alguma coisa de internet lá que está acontecendo. Mas por enquanto, ó, vamos fazer o seguinte para eu conhecer vocês. Coloque aqui para mim a cidade que vocês moram. Eu sou aqui, eu e a Ju, né? Somos do interior de São Paulo, então somos de Campinas. E como eu falei, chuva e frio aqui hoje. Então coloca aqui para mim de onde você é, né? A Valéria, Dani, tenho aprendido muito com você. Muito obrigada, viu, Valéria? Deus abençoe e que o meu trabalho de fato possa contribuir aí na sua caminhada. Então vamos lá, ó, que legal. Amparo, Franca, Blumenau, Santa Catarina. Ai, eu acho que deve estar frio aí também, né? Porque o frio de vocês sobe para nós. Recife, maravilha. Eu já fui para Recife 2 vezes. Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A Juliana do Rio de Janeiro do Consultório dos Sonhos. Mara, Ju, muito bem. Minas Gerais, Juazeiro do Norte, gente, que delícia, nunca fui.
Que prazer. Rio Grande do Sul tá frio. Aqui também. Ju, coloca aqui para mim. Eu tô te mandando um convite de novo. Fala para mim aqui se tá chegando o convite para você. São Bernardo do Campo, São Paulo, capital, Bahia. Muito bem. Enfim, gente, Brasil todo aqui com a gente. Que maravilha. Muitos consultórios dos sonhos vão ser criados aí por vocês, se vocês já estão ativos ou não estão. Mas vamos lá. A Márcia, amo vocês. Muito bem, Márcia. A Márcia também é uma colega de profissão assídua, né, Márcia? Deixa eu ver aqui, gente, que eu acho que a Ju não está conseguindo entrar. Ju, fala para mim se você está conseguindo entrar. Manda mensagem aqui. Deixa eu mandar mensagem para a Ju. Vamos ver. Senão a gente já inicia aqui para a gente não perder tempo. Pessoal, escreve aqui para mim se você já está atuando, né? Se você já é um psicopedagogo aí, a gente vai falar aqui sobre início de carreira. Então, fala para mim se você já está atuando na profissão ou se você quer iniciar ainda para a gente poder conhecer um pouquinho de vocês. Deixa eu ver aqui, a Ju me mandou a solicitação. Peraí, gente, tem que chegar pertinho aqui. Deixa eu ver se eu coloco a Ju aqui de novo. Tá abrindo espaço, fazendo pós. Ó, esse é o momento de aprender aqui com a gente. Peraí que virou a câmera. Vamos lá, tô chamando a Ju de novo. Bom, tem algumas pessoas aqui. Opa! Oi. Oi, Dani. Oi. Entrou! Muito bem. Deixa eu colocar mais longe aqui. Então vamos lá, Ju. A gente está vendo aqui, né, as profissionais que já estão atuando, algumas ainda não estão. Acho que algumas estão na faculdade, que é aquele momento que a gente começa a construir, né, de fato, o desejo de atuar na profissão. Sim. Deu uma caidinha aqui na internet, mas agora tá tudo certo, Dani. Dá pra gente começar. Eu coloquei o meu também no 4G, porque o Wi-Fi não tá indo. Vamos lá. Rondônia. Gente, Rondônia, que mara. Uma galera. Então vamos lá, pessoal. É o seguinte. A gente vai falar com vocês sobre início de carreira, né? O início daí dos atendimentos psicopedagógicos. Para quem não conhece a Ju, acho que grande parte conhece, né, Ju? Mas enfim, para quem não te conhece, fala um pouquinho aí, Ju, quem você é, quanto tempo você está atuando, que a gente vai introduzir aqui o assunto. Vamos lá. Então, primeiramente, Dani, eu te agradeço pelo convite, agradeço a todo mundo que está aqui presente. É uma alegria a gente poder compartilhar com vocês a nossa trajetória, a nossa história. A nossa ideia mesmo é ajudar a gente, né, como a Dani falou no comecinho, né, ela é muito prática, e é isso mesmo, a gente quer falar aqui vida real. Pois E, bom, a minha trajetória na psicopedagogia acho que foi um pouquinho, não sei se foi um pouquinho diferente da maioria. A minha primeira formação não é em pedagogia, né, na verdade, a gente tinha recebido, né, Dani, umas crianças na igreja e elas estavam meio sem um apoio. E não tinha muita gente para ficar com elas, acabei indo lá para ajudar. Mas chegou um ponto que não precisava só ser bom senso meu. Eu senti a necessidade de estudar mais como criança funciona, qual que é o desenvolvimento da criança, para poder ajudar mais. E aí um dia a gente acabou conversando, né, Dani? E foi um momento assim inesperado. Por isso que às vezes a gente fica com receio, com medo do que fazer, do nosso futuro, mas a gente vê que as coisas vão se encaminhando, vão se encaixando, e acabou que um dia a gente estava num churrasco, e eu comecei a conversar com a Dani, que aí eu descobri que ela é psicopedagoga, eu nem sabia que ela era famosa e da área,
E ela foi me encaminhando. Ah, acho que você vai gostar da psicopedagogia, pode fazer, né? Eu tinha feito licenciatura em ciências sociais, então uma área afim, então deu para fazer a pós. E foi aí que eu comecei. No final da pós-graduação, eu percebi que, além de eu ter adquirido, né, conhecimento, eu percebi que eu tinha ali uma nova profissão. Eu era funcionária pública e na parte administrativa, então as coisas foram se encaminhando, eu fui estudando. Aí eu fiz o meu estágio com a Dani também. E aí a gente uniu as duas coisas, né, Dani? Eu já estava sentindo a vontade de sair do meu emprego, onde eu estava, que era funcionária pública, tinha estabilidade, tinha tudo certinho, mas eu tinha necessidade assim de crescer e eu senti que a psicopedagogia era a minha vocação, né, meu propósito ali de vida. E aí a Dani me convidou para trabalhar, falou, olha, acho que você leva jeito, vamos lá. E eu fiquei um ano pensando, preparando, orando bastante, até que eu tomei, né, a decisão de ficar só com a psicopedagogia. E desde aí a gente fez a parceria, né, tanto no consultório quanto na apostila. E aí estou. E há Mas quanto tempo, Ju? Fala aí, quanto tempo você eu está atuando? assim, só com a psicopedagogia desde o ano passado, do dia de setembro, do dia 6 de setembro do ano passado. 7 de setembro. Mas eu já tinha começado antes, em fevereiro do ano passado, mas eu estava conciliando as duas coisas. O emprego que eu tinha, eu trabalhava como funcionária pública e à noite e aos finais de semana eu trabalhava com a psicopedagogia. E foi aí que eu fui adquirindo experiência, que eu fui vendo, é, pegando o jeito da coisa mesmo, né? Então, por isso que eu falo assim para muitas pessoas que me perguntam que é legal você testar antes, né? Veja se é isso. Acho que a Dani também, né, Dani? Você fez mais ou menos assim, você também trabalhava numa empresa, né, grande, uma Pois é. multinacional. Mas aí a gente vai testando, eu fui conciliando, até chegou um ponto que eu não consegui mais conciliar, porque as coisas foram acontecendo. E para quem assim se sente perdida também no que fazer da vida, eu também me sentia muito perdida. Tanto que eu fiz várias coisas, eu fiz técnico em bioquímica, eu fiz ciências sociais, fiz curso de depilação, fiz o curso de técnica artística, fiz o curso de um monte de coisa, Até chegar. Ai, meu Deus. até chegar, até chegar. E chegou de um jeito que eu nem imaginava, assim, foi tão tranquilo e tem dado tudo certo. Pois é. Teve uma pessoa aqui, Adriana, que falou como eu, né, na sua história. Agora eu vou falar um pouquinho, então. Vocês já entenderam, né, Ai, que eu e a Ju, nós nos conhecemos, nós éramos da mesma igreja, e então nós éramos amigas ali, mas a gente não se conversava muito até aquele momento, né, Ju? é, Mas eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, rapidinho aqui também, para vocês se introduzirem, né? Eu me formei em pedagogia em 2008, então ali na verdade o meu sonho nunca foi ficar em escola, né? Eu sabia que eu queria algo diferente, eu queria algo em consultório, algo particular. A princípio tentei a psicologia, depois eu fui para a pedagogia. E aí, em 2008, eu fazia terapia com uma psicóloga e ela me falou: Dani, você tem um perfil para atender em consultório. E aí ela me apresentou a psicopedagogia naquele momento, em 2010, não era muito falada, tinham uhum, pouquíssimos cursos na minha cidade. E aí eu fui atrás, né, para ver como funcionava. Naquele momento era separado a psicopedagogia institucional e a clínica. Então a gente teve que fazer as duas aí para poder fazer a união depois. Mas aí eu fiz a psicopedagogia e eu estava ali um pouquinho já trabalhando com aulas particulares, já fazia estágio em escola, e eu estava um pouco decepcionada com a educação. E aí eu acho que muitas de vocês que estão aqui vão talvez se identificar um pouquinho. Eu estava ali frustrada com a educação, com coisas que eu via dentro da escola. E aí o que que eu fiz? Fui procurar emprego, gente. Olha só a minha história. E aí eu comecei a trabalhar numa multinacional, na AT&T, né, que é a AT&T, e eu trabalhava lá na área de TI, né, de tecnologia da informação, que não tem nada a ver comigo, mas que eu entrei em função do inglês. Então, eu falei, ótimo, vou ficar aqui, eu tenho 13º, eu tenho seguro de vida, eu tenho tudo que a educação não me dá. Pois é, achei que eu ia resolver minha vida ali, né?
Mas eu sempre quis ter um consultório, tinha esse sonho, mas como era muito pouco falado, nem tinha na minha cidade, eu pensei, bom, acho que ninguém vai me conhecer, vou ficar por aqui. Só que em determinado momento, pessoal, eu entrava naquela empresa e olhava aquele lugar e falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Aquela coisinha da educação ecoava dentro de mim. E aí eu entendi que não podia mais ficar ali, não era mais o momento. E eu já falei até isso com as meninas do meu treinamento, quem está aqui do meu treinamento vai saber. E eu tive uma crise de síndrome do pânico. Acho legal compartilhar isso com vocês, porque vocês às vezes olham nós e pensam que é tudo perfeito, tudo lindo, e na verdade não é. Eu tive uma crise de ansiedade bastante significativa e eu entendi que era hora de eu colocar a minha vida para acontecer. Um dos jargões que eu uso é isso: tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque assim, o medo ele vai fazer parte de vocês. E foi aí que eu consegui parceria com uma escola, nem tinha lugar para atender. Surgiu um paciente, aí eu tive uma semana para correr atrás, para achar um consultório, e aí eu dividia uma salinha de 3x3, que eu dividia com outros dois. Aqui, ó, a Juju, estou com transtorno de ansiedade. Juju, me chama em particular que eu posso te ajudar, hein, com a minha experiência. Vamos lá, você vai sair dessa. E aí, naquele momento, eu dividia 3x3 uma sala com dois psicólogos, gente. Todo mundo iniciando, ninguém tinha paciente. E a gente tinha que dividir uma salinha em três, né, para conseguir pagar. Passado-se um ano, Deus foi me abençoando, eu fui conseguindo pacientes, conseguindo parcerias. Aluguei uma outra sala nessa mesma clínica, porém sozinha. E aí eu já tinha minha sala, ufa, ótimo. E eu fiquei lá durante 3 anos. Depois de 3 anos, surgiu uma oportunidade com uma outra amiga, em que nós dividimos um outro espaço. E depois disso, já 4, 5 anos, foi que eu cheguei na Ju, falei, Ju, vamos lá, vamos trabalhar. Chamei a Ju para trabalhar comigo, né? Como ela contou, ela era fazer estágio comigo. Eu cheguei com essa proposta com a Ju, nós somos cristãs, passamos um tempão aí em oração, até que o Senhor nos confirmou a nossa parceria, nos abençoou com o nosso consultório. E junho agora, né? Ah, não, mês que vem, julho. Quer dizer, já estamos em julho, né? Mas foi no meio de julho, a gente alugou o consultório. Então, fazem 2 anos que estamos no consultório juntas, tendo nosso próprio consultório. Então, eu acho legal vocês verem que existe uma caminhada. Eu já estou há 7 anos em consultório. Então, assim, existe uma caminhada. A Ju está aqui com uma experiência de 2 anos, 1 ano e meio. Eu tenho 8 anos de experiência, mas não é fácil, sabe? A gente não inicia um trabalho já super acontecendo, sabe? Com agenda lotada. Gente, quando eu falo para vocês sobre que é possível viver de consultório, eu digo que é possível. Agora, existe uma caminhada, existe um passo a passo. E é isso que eu e a Ju viemos fazer aqui. E é isso mesmo, né, Dani? Eu sempre falo assim que a Dani, ela tem um jeito especial de ajudar a gente, né? Que é empurra, sabe? Ela te ensina a voar. E ela sempre falava pra mim, Ju, você vai ter o seu jeitinho. E eu, assim, eu copiava tudo da Dani, porque é bom a gente ter esse referencial. É bom a gente procurar profissionais que a gente se identifica. E, em vez da Dani, assim, ela não deixa a gente grudar, ela te coloca pra voar, pra você ver as suas qualidades, as suas fraquezas também, para que você consiga melhorar e voa. E assim, passei, lógico, momentos de ansiedade, tinha dias que eu chegava lá no consultório e assim, e a Dani falava pra mim, Ju, vai dar certo, fica tranquila. E ela falou, olha, é melhor você vir no final do ano, porque final do ano tem bastante movimento, porque o pessoal, né, começa no ano, na escola e tudo mais, mas a demanda mesmo é no final do ano. E aí a gente foi, né? Eu tomei a iniciativa, eu não contei para poucas pessoas que sabiam que eu ia sair né, do trabalho, só a Dani e meu esposo que sabiam bem mesmo o que estava acontecendo. E aí eu saí no meio do ano, assim, mais pro final do ano. E o que aconteceu? O que a gente não estava esperando. Tinha assim, não tinha tido uma demanda tão grande, né? E ali me deu bastante medo, eu fiquei bastante ansiosa porque não tinha aquela questão da estabilidade. E várias vezes eu cheguei lá no consultório e tinha só um paciente para atender. E assim, eu até compartilhei no Stories também, que aí o que eu fiz? Chorei, pessoal, chorei bastante.
que dá medo mesmo. E a Dani falava, mas vai com medo mesmo, que ele faz parte. Eu acho que o medo também é bom, que não faz a gente tomar é, decisões ruins, não vai meter um louco e fazer o que der na telha. Mas ele faz parte mesmo, ele tá ali porque, lógico, são passos que a gente tem que tomar. Normalmente são passos que a gente nunca tomou na vida. Mas acho que vale a pena a gente compartilhar isso, que não tem problema. Vai assim mesmo, vai estudando bastante, né, Dani? Eu vou pegar o gancho com a Dani, de você se preparar, ter noção de empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Então, você tem que buscar uma formação que vai além do que te ensinam na faculdade. De você ter noção de empreendedorismo, ter noção de atendimento ao público, de você abrir o seu próprio negócio, né, Dani? E você fala isso no seu treinamento e você falava muito isso para mim também, né? Mas foi aos poucos que eu fui, assim, pegando, né, a experiência e a demanda que ia vindo do consultório e eu fui me encaixando. Mas aí eu vou pedir para a Dani explicar melhor como é que funciona essa questão do empreendedorismo na psicopedagogia. Pois é. Pessoal, a gente pensou assim, né? Eu e a Ju, quer dizer, a Ju, né? Teve essa ideia agora. Da gente fazer aqui uma live, tipo uma entrevista, entendeu? A Ju vai trazendo os temas aqui e aí eu vou respondendo para vocês para poder ajudar quem está aqui na live com a gente. Aí a Ju complementa, então vamos tentar fazer esse joguinho para que a gente possa de fato trazer conteúdo aí para vocês. Então, assim, a primeira coisa que é importante, né, Ju, você entender é sobre a sua formação acadêmica. Então, assim, a maioria que estão aqui, né, quase 90 pessoas, são psicos. E depois daqui muitas outras ainda vão nos assistir, porque vai ficar gravado no YouTube, aqui, etc. Então, assim, a formação acadêmica, pessoal, é fundamental. E qual é essa formação? Se você não é da pedagogia, não tem problema. A Ju também não era. Mas claro que algumas coisas vão ficar te faltando. Então, por exemplo, conhecimento de alfabetização, o conhecimento do desenvolvimento infantil, as fases do desenvolvimento, né? Aquela coisa do Piaget, de Vygotsky. Isso vai te faltar um pouquinho se você não é da área da pedagogia. Mas mesmo nós que somos da pedagogia, ainda temos essa lacuna aberta. Por quê? Porque eu faço, né? Eu trabalho com supervisão e o que a gente sente? Que vocês fazem um protocolo de avaliação e depois tem dificuldade em fechar esse diagnóstico, esse levantamento de hipótese. Por quê? Porque muitas vezes falta para nós essa base de conhecimento. Então, assim, para você iniciar um atendimento clínico, ou seja, né, ou até institucional escolar, vocês precisam ter alguns conhecimentos acadêmicos bem firmados, tá? Então, se você não tem, anota aí para você pesquisar e começar a ter. A primeira coisa, estudem o desenvolvimento infantil, ok? A gente tem livros aí que auxiliam nesse aspecto, tá? Mas a gente pode trazer a parte da pedagogia aí, que é os conhecimentos de Piaget, os conhecimentos de Vygotsky. Eles são fundamentais para você entender esse desenvolvimento e conseguir em consultório de fato atuar. Outra coisa importante, a alfabetização. Grande parte da nossa demanda em consultório tem ali dificuldades em processos de leitura, escrita ou até inserção, início aí da alfabetização. E o terceiro pilar que eu acho fundamental para o consultório é conhecer sobre transtornos, tá? A pedagogia em si, ou a psicopedagogia, ela não traz pra gente esse conhecimento mais neurobiológico. Então, assim, a gente até vê na faculdade, né? O que é um TDAH? O que é uma dislexia? Ok, você entende isso de forma mais ampla, mas você não tem conhecimentos neurobiológicos. O que de fato esse transtorno ocasiona nesse paciente, né? Qual é o lóbulo do cérebro dele que está sendo afetado? Então, qual é a área? Se é a área da linguagem, se é a área do raciocínio? E como que nós vamos fazer essa intervenção? Então, esses três pilares que eu falei para vocês são fundamentais para vocês se prepararem academicamente para a inserção em consultório, porque essas três demandas vão acontecer com vocês: transtorno, alfabetização e conhecimento no desenvolvimento infantil. É básico. Pode falar, Ju. E focando nisso, gente, realmente dá uma segurança pra gente. Você não fica com aquela sensação, puxa, agora o que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Se você ter bem claro, e às vezes assim, o que acontece, né, Dani? Dos processos avaliativos que são caros, né? Aquela bateria de testes que você fica, no começo não tenho muito dinheiro assim para poder comprar todos. Mas o bom de você conhecer isso, assim,
aprofundar o seu conhecimento e estudo nesses processos, você acaba percebendo que não precisa comprar todos para começar. Se você sabe exatamente como eles funcionam, o que você está procurando, o que você está pesquisando, investigando, quando você recebe seu paciente, dá bastante segurança. E a Dani falava assim, né, para mim, Ju, você que está com um pouco paciente e que você está com tempo livre, aproveita para estudar os sintomas. Estuda os sintomas, estuda os processos de alfabetização, exatamente isso que você está falando, Dani. E isso me deu muita segurança. Foi aí que eu fui tendo essa segurança para chegar no consultório quando começava a avaliação com o paciente, eu não me sentia tão perdida. Não, e também não tão ansiosa, porque a ansiedade, né, gente, vai travando a gente. Então, quando você tem esses mecanismos, eu fui procurando esses mecanismos de segurança, para mim me ajudou bastante. Ajuda até hoje, É. né? Não, acho que a gente vai eternamente É, precisar estudar, porque cada hora, né, sim. Ju, tem um transtorno novo, tem sintomas novos, tem descobertas novas e a gente precisa estar aí. Então vamos lá. Primeiro aspecto, gente, conhecimento acadêmico, que a gente falou aqui, e o segundo conhecimento são conhecimentos extras. Quais são? Empreendedorismo, gente. Quando você inicia um consultório, começa atendendo uma salinha, não importa, ou no seu consultório próprio, você é uma empreendedora. E isso precisa entrar na nossa cabeça. Por quê? Porque a formação pedagógica, educacional, não ensina isso pra gente. Na faculdade, na pós, né, na psicopedagogia, ninguém falou para você que você tinha que saber sobre faturamento, né, organização financeira, que você tinha que saber sobre gestão do seu próprio negócio, que você tinha que saber de marketing online, offline, que você tem que ter um CNPJ, dar recibo, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente não tem como conhecimento, mas que na prática vai fazer total diferença para vocês. Tá? Então, E até estudo. E a Vai lá. gente fica preocupada como que vai montar a sala, como que vai decorar, que jogos que eu tenho que adquirir. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, né, Dani? Mas Uhum. esse conhecimento sobre empreendedorismo é fundamental mesmo para gente. E se você tiver alguma dúvida, né, Dani, que acontece, por exemplo, eu abro o CNPJ, você autônoma, acho que vale a pena também ter uma consultoria de um contador, facilita Uhum. muito e não é caro. A Dani, né, a gente tem, né, no consultório que dá esse suporte e acho que vale a pena, assim, você tirar as dúvidas com o contador. Porque se tiver alguma coisa que você não entende, essa parte burocrática te ajuda, né? E outra coisa também é essa questão do marketing, porque a gente acha que a gente vai sentar lá, não, eu já tô com a sala pronta, tá É. tudo lindo, maravilhoso. Agora, os pacientes vão chegando sozinhos, né? Que não é assim. Não, não é mesmo. Não é mesmo. Que a gente vai, né? Muita gente pergunta como que eu fiz, né? Lógico que trabalhando com a Dani, eu tive essa visibilidade. Mas isso não me impediu, assim, de ter que correr atrás, gente. Tive que correr atrás sozinha. Então, de fazer divulgação tanto aqui no Instagram, eu acho que o Instagram, ele tem um diferencial das outras redes sociais, que as pessoas entram com frequência aqui, né? É como se fosse, sei lá, uma loja em que as pessoas entram mais 15 vezes nessa loja. Então é importante a gente fazer um bom trabalho aqui. Lógico, tem o YouTube, a Dani tem um canal dela no YouTube que tem um montão de coisa. A gente devorem aquele canal dela que tem tudo o que a gente precisa. Tem uma boa fundamentação teórica também e prática. Mas assim, a gente precisa investir no nosso marketing digital. É onde a gente aparece mais. Eu também, assim, fiz o levantamento, né, das escolas, a gente fez das escolas em volta do consultório. Fui lá a pé e algumas, mostrei o nosso trabalho de parceria. Não deu muito certo com algumas. Acho que na maioria, acho que é importante também a gente saber disso, que a gente vai levar bastante não. É muito mais não do que sim. Mas a gente investe no que aparece, no sim que aparece. Né? É normal isso acontecer, é comum dos não, de você começar com o paciente, não dá certo, a família, né, vê que não é o momento, até dela se organizar financeiramente também para continuar a fazer o acompanhamento psicopedagógico, mas da gente não desistir quando receber um não. E fazer esse marketing mesmo, tanto o digital
o pessoal mesmo de pegar seu cartãozinho, distribuir. Eu lembro que eu ia nas padarias, cabeleireiro, todo o comércio que tem ali em volta do consultório, eu deixava o cartãozinho. Minha família também, a família ajuda muito nessa hora também, que minha mãe, não sei se minha mãe está assistindo aqui, mas ela também distribuía cartãozinho por onde ela passava, ela deixava cartãozinho meu. E foi assim, eu fui recebendo ligação, recebendo pessoas, assim, famílias que viam a gente na internet, no site, no Instagram, perguntando como que é, como que funciona, e assim foi caminhando, né? Então é importante isso. Muito Ai, bem. Você tá falando, eu tô lendo aqui as perguntinhas, vontade da gente responder já, né? teve uma que perguntou assim se eu sou professora. Não, não sou. Eu tive, lógico, depois, no final da pós-graduação, eu percebi que eu não tinha muita base pedagógica e comecei a fazer pedagogia. Estou no finalzinho agora. E então eu precisei fazer os estágios da pedagogia e foi a minha experiência em sala de aula, que eu achei que foi um diferencial para mim no consultório. Porque é diferente, ali no consultório você está vendo o paciente individualmente. Mas quando você está no espaço coletivo, é muito diferente, né? E eu achei que agregou para mim, assim, de até de algumas situações que eu dava muita importância, né? Por exemplo, acontecia dos pais terem dúvidas de como era o encaminhamento em sala de aula, como que a professora poderia ajudar o paciente em sala de aula. Então ficava essa dúvida com a família, até comigo também. E eu achei que essa experiência me ajudou a entender como que funciona a escola, como que funciona em sala de aula, para dar um suporte maior. Então, não sou professora. Quase, E né, Ju? Quase. Tá quase, tá quase. tá claro. Mas essa questão, estão perguntando aqui pra gente o que a gente acha do valor social, né? O valor social, ele vai ter duas coisas fundamentais. Uma, você está ajudando o seu próximo, né, com um valor muito mais acessível. E a segunda questão é que um valor mais acessível, obviamente, atrai mais pessoas também. Que é a mesma perspectiva quando a gente usa o plano médico, né? Então, assim, eu tenho um plano e aí a profissional ganha bem menos, mas ao mesmo tempo ela vai se tornar conhecida porque é muito mais acessível. Então, o valor social, ele é bacana para esses dois aspectos, mas eu não indico que você fique só no valor social, como também não indico que a gente fique só num plano médico, porque daí você vai trabalhar muito para ganhar um terço e vai chegar uma hora que quem está em consultório aqui sabe disso. Tem dias, né, Ju, que a gente falava, a gente sai esgotada do consultório. Você atende um paciente atrás do outro, então às 3, às 4, às 5, a gente vai atendendo ali no consultório, eu e a Ju, a gente tem essa dinâmica de atender hora em hora. E aí você Sim. muitas vezes chega no final do dia sem energia, extremamente cansada. Então, se você tem um valor social e fica só nele por muito tempo, você corre o risco de se cansar e aí você não conseguir ampliar, né, a sua demanda. Então, a gente precisa ter um certo cuidado aí. Aí perguntaram sobre atendimento domiciliar. A Ju faz atendimento domiciliar, então ela pode falar um pouquinho para vocês. Fala aí, Ju. Isso. Então, o atendimento domiciliar começou por acaso, gente. Foi uma mãe que me viu no Instagram. Eu tinha colocado um material que eu estava estudando, uma foto. Ela perguntou: Ah, você trabalha, né, com esse tipo de. Você é psicopedagoga? Aí a gente começou a conversar. E ela não conseguia levar a filha dela até o consultório, porque eu não tinha horário. Aí ela falou: Mas você pode vir aqui na minha casa? Eu posso. E fui, né? E foi daí que eu comecei a fazer atendimento domiciliar. Isso não foi uma coisa planejada, mas que dá muito certo. Porque eu entendo assim que realmente tem casos que os pais não conseguem ir até o consultório. Não tem como, porque é por causa de trabalho. Eu atendo famílias que os pais têm padaria. Então, eles trabalham o dia inteiro e em turnos. Então, Mãe que não tenha tanto estímulo para a criança não perder a atenção, ok? E aí a pergunta foi: qual o valor, gente? Então pensa aqui comigo, ó. Vamos pensar em precificação. Isso aqui é importante. Supor, no Brasil, a gente tem visto o quê? Um valor mínimo mesmo aí de R$ 60 por atendimento e um valor máximo de 150. Então, assim, vocês podem perceber que é
É uma lacuna bem grande aí para vocês escolherem o valor de vocês. Mas escolher o valor, gente, não é assim, ó. Ah, acordei e vou cobrar R$ 100 minha sessão. Tem várias coisas que influenciam a sua precificação. Eu vou já falar isso aqui para vocês, porque eu acho legal. Entraria na nossa terceira tópico aqui, mas dá para a gente falar. Olha só. Em consultório, você tem vários gastos. E aí você, que nem no caso de eu e a Ju, nós temos um consultório próprio. Então nós temos aluguel, água, luz, internet, faxineira. Então a gente tem várias coisas. Então tudo isso você precisa. Ah, a secretária, né, Ju, também. Então, assim, o que você tem que fazer? Fazer o seu cálculo de tudo isso para você poder ver, né, mais ou menos o que você oferece para esse público e quanto você pode cobrar. A segunda questão é a sua região. Então, assim, o público que você atende e a região em que você atende. Então, a gente também precisa. Tem bairros da nossa cidade que são bairros tops que com certeza os profissionais cobram mais. Eu e a Ju, nós atendemos basicamente no centro da nossa cidade. Então, a gente precisa avaliar isso também, tá bom? Agora, qual seria um preço bom, gente? Não tem preço bom, tá? Eu acho que um preço bom, na minha visão, é R$ 80 a R$ 120. Seria um preço excelente. Mas, como eu falei, tem que avaliar todas as coisas que estão envolvendo aí, tá bom? No domiciliar, você vai cobrar um pouquinho mais caro. Então, imagina, se no consultório eu cobro 100, no domiciliar eu vou cobrar no mínimo aí 120. Por quê? Eu tenho uma locomoção, eu tenho minha gasolina, eu tenho meu carro, ou também se você vai de Uber ou até mesmo de ônibus, né? Você tem um gasto a mais. Então, você está parando o seu tempo em consultório. Por exemplo, a Ju, ela não vai conseguir atender de 1 hora um paciente domiciliar. O que no consultório a gente consegue. Sim. 1 hora e meia no mínimo, né, Ju? Acho até mais, né? 2 horas, talvez, né? 2 horas. São 2 horas. Aumenta mesmo. Então, Mas, assim, mas assim, como não sei se cortou essa parte, mas o que eu falei assim é que eu acho que vale a pena, principalmente para quem está começando, que ainda não tem uma sala ou consultório próprio, vale a pena tentar com o domiciliar. E por que isso? Porque você vai adquirindo experiência, você vai aprendendo mais e você consegue ali começar o seu caixa para dar um próximo passo, que é alugar uma sala, um espaço para você trabalhar em consultório. Eu comecei, foi logo no comecinho, eu estava no consultório com a Dani e aí surgiu essa oportunidade de começar o domiciliar. Então eu divido. Tem dias da semana que eu só fico no domiciliar. Então, eu fico o dia inteiro viajando e passeando por Campinas. pois Mas é. vale a pena, né? Vale super a pena. Alguém perguntou aqui, Dani, aí a gente já vai e entra em outro tópico, que é a questão da intervenção. Que materiais que a gente pode usar, que logo no comecinho, né, de avaliação também. Tá. Aí vou Então, deixar para a Dani falar. me perguntaram aqui, eu coloco no Insta atendimento domiciliar? Coloca, gente. Se é o seu Coloca, eu público-alvo, tenho. né? Eu Não tenho, tem problema. eu tenho um destaque só para isso no meu Instagram que mostra como que é o atendimento domiciliar. Tem profissionais que me perguntam: "Ah, mas será que dá para ter a mesma qualidade? Dá para ter a mesma efetividade na casa do paciente?" Sim, porque assim, a demanda e as necessidades, eu entendo que a gente consegue atingir o nosso objetivo independente do lugar. Lógico, você vai fazer, vai conversar com a família, como a Dani falou. Tem que ser um lugar mais tranquilo. Mas as famílias, elas quando eu chego, eu não tive nenhum problema com relação a isso até hoje. De dificuldade de encontrar um lugar, ou então da família entender e compreender do que eu estava fazendo lá. Nunca tive esse problema, que quando a família procura a gente, ela já tá sabendo que precisa de ajuda, né, Dani? Então, assim, eu sempre procuro ter parceria e nunca tive problemas. A gente consegue sim arranjar um lugar calmo, dá para levar os materiais, o que exige é assim uma antecipação maior. Então, lá no consultório que eu já tenho tudo no lugar, no atendimento domiciliar, eu tenho que pensar antes, deixar tudo pronto, mas eu faço isso já no final de semana. Alguém uma vez me perguntaram, eu deixo sexta e domingo para trabalhar com isso. Deixar tudo pronto para a semana, de deixo todo o material separado dentro do carro. Então, é tranquilo, dá para fazer sim, ter o mesmo resultado. E vamos para a intervenção agora. Não, gente, é que são tantas perguntas aqui. É, Vocês vão falar sobre atendimento online? Vamos tentar aqui, se der tempo, a gente introduz também, né?
Uhum. Então vamos lá. Gente, é o seguinte, então seguindo aqui, ó, vocês precisam primeiro conhecimentos acadêmicos, formação acadêmica, depois conhecimentos extras, como a gente falou, estruturar, né, o marketing digital, conhecimento de empreendedorismo, gestão financeira, ter um contador para vocês terem aí a sua MEI aberta ou qualquer outra forma de ter o CNPJ que você precise. E aí a gente entra, então, na parte prática do dia a dia do consultório, que é avaliação e intervenção, ok? O primeiro processo que vocês precisam entender, gente, pelo amor de Deus, é a avaliação. Eu não consigo ir para uma intervenção se eu não sei avaliar um paciente e eu não colho dados desse paciente, ok? A intervenção, ela tem aí mais ou menos 8 a 10 sessões. Eu tento até fazer numa quantidade menor, tá? Mas vamos falar aí de parte teórica, né? Então seria de 8 a 10 sessões. Dentro dessas sessões, vocês precisam ter conhecimentos, né? Então você vai avaliar ali. A primeira parte, gente, isso aqui eu dei para os meus alunos no treinamento, hein? Eu vou dar aqui para vocês, para ajudar vocês. A primeira parte é a base. O que é a base? A anamnese, a EOCA, a projetiva e a piagetiana. Isso aí vocês precisam saber e conhecer. Se você ainda não está aplicando, né? Então busque saber sobre esses 4 elementos. Depois disso, a gente entra num outro processo de avaliação, que são as avaliações da aprendizagem formal, leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático. Aí eu já falo de protocolos, vamos só passar aqui o... E assim, gente, anota. Ju, 121 pessoas aqui nos assistindo. Sou eu. Gente, anote porque é importante, tá? Aí aprendizagem formal, né? Leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático. Aí você entra, então, na avaliação cognitiva. O que é avaliação cognitiva? Memória, atenção, planejamento, lateralidade, noção do espaço temporal. Isso aqui é cognitivo, ok? E aí, como todo mundo sabe, eu trabalho com blocos por ser prática. E aí você vai para o outro bloco que é coordenação motora. Então, eu preciso avaliar a global, a fina e a grossa. E por último, o que eu chamo de sessão especialista. Se de repente você levantou uma hipótese ali que seu paciente possa ter um TDAH, possa ter uma dislexia, usa uma sessão específica para você levar instrumentos deste transtorno, para que você possa ter certeza de que de fato é isso. E a última sessão, devolutiva, ok? Então a gente fecha o processo avaliativo. Então, como vocês viram, a gente avalia todos os campos da aprendizagem. Agora, Dani, eu preciso de protocolos. Gente, vocês não precisam, ok? Quando eu me formei, não existia protocolos. A gente utilizava conhecimentos básicos. Hoje em dia tem protocolo? É Mara? É Mara. Só que tem um valor muito alto. Então, vamos pensar lá. O TDE, que eu acho maravilhoso, importantíssimo, está na base de 600, 700 reais. Então, nem todo mundo pode, né, investir nisso daí. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você está iniciando agora, gaste o seu tempo com conhecimentos acadêmicos, como eu falei. Transtornos, que é importante você saber. Alfabetização, me perguntaram aqui, eu tenho que saber alfabetizar? Deveria saber. Outros conhecimentos, que mais que eu falei? Desenvolvimento infantil. Isso aí vai te ajudar a ter base avaliativa. Gente, presta atenção, olha só. A gente tem avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. A área de humanas, ela trabalha com avaliação qualitativa. Então, nem sempre você vai trabalhar com números. Os protocolos, né, que a gente tem hoje, eles trazem bases de números, mas que também trazem esse fundo qualitativo. Então, eu sempre falo isso, olha só. Se eu fosse avaliar um paciente só com protocolo e fosse só ficar fixa numa avaliação quantitativa, um torneiro mecânico poderia sentar no meu consultório e aplicar. Porque seria uma avaliação quantitativa. E não é essa a nossa perspectiva, ok? Então, dá para fazer certinho, mas sem protocolos. Agora, Dani, quais protocolos básicos eu deveria utilizar? Eu vou falar aqui para vocês alguns nomes de protocolos, tá bom? Porque eu acho que talvez vocês possam anotar e futuramente, né? Se vocês quiserem investir aí, vocês podem investir. Básicos. O IAR, que é para você avaliar essas competências de aprendizagem formal em crianças até 5 anos. Beleza? O IAR. Depois disso, temos o TDE, que o TDE vai rastrear também todas essas... Dani, fala mais devagar. Gente, é que eu quero passar tudo em 1 hora, não vai dar tempo. A gente vai começar uma segunda live. Eu tô anotando aqui. Não, a gente vai sair dessa live e vai abrir outra. Ai, gente, perdão. É porque eu não sei se eu dou conteúdo ou se eu falo devagar.
Mas vamos lá. Aí o TDE, ele também vai avaliar de primeiro ano até o oitavo, nono ano, essas Uhum. competências, leitura, escrita, raciocínio lógico, matemático. Mara. Aí, para específicos protocolos de linguagem, a gente pode usar o PROLEC e o CONFIAS. São protocolos que vão avaliar bastante a linguagem e que provavelmente também podem te auxiliar, talvez, num possível rastreio de uma dislexia, alguma coisa assim, tá? Esses são os básicos. Aí a gente tem outros instrumentos, como, por exemplo, a avaliação do cognitivo, né? Sem ser um instrumento como protocolo papel, tá? A gente tem algumas avaliações que você pode utilizar instrumentos como Torre de Hanoi, Torre de Londres, Cubo de Corse. São três. Vai ficar gravada a live, Vilma. Vamos tentar aqui deixar gravado. São três jogos que você utiliza para avaliar memória, atenção e planejamento, tá? E fora isso, as básicas, anamnese, EOCA, operativa, que é a piagetiana, e projetiva. Então, esses são alguns conhecimentos e protocolozinhos básicos para você iniciar. Fora isso, eu e a Ju temos uma apostila, né, Ju? De avaliação qualitativa, tá? E lá são instrumentos liberados, não são da nossa autoria. Nós juntamos essas avaliações e oferecemos na apostila. Então, para quem quiser ou quem não conhece, tem no meu site, no da Ju também, ou mesmo aqui nos nossos destaques também a gente tem, Também tem. que também vai ajudar vocês. Ai, Dani, eu tenho um paciente com TDAH, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou avaliar? Gente, tem algumas outras coisinhas bem específicas para o TDAH, por exemplo, o TAC, né? Que é aplicação de avaliação para atenção. Então, a gente chama de TAC. Então, é teste de atenção por cancelamento. Mas aí a gente usa essa sigla, tá? Que ele também vai avaliar se a criança tem uma atenção sustentada, alternada, como que está a atenção dessa criança. Blocos lógicos. Ai, Dani, eu não tenho nenhum protocolo para avaliar a coordenação motora do meu paciente. Tudo bem, gente, olha só. Massinha, recortes, zigue-zague, que mais? Como chama aquele, Ju? E aquele que a gente fala, o pontilhado, lá não é pontilhado, como chama? Alinhavo. Alinhavo, perfeito. O alinhavo, esqueci o nome. O alinhavo. De repente, a gente pode avaliar uma coordenação motora fina, né? Com uma pinça. Eu posso levar cadeado para o meu paciente abrir com chave, tirar nó, zíper, noção de direita e esquerda, noção de tempo, sabe? Assim, dá para vocês avaliarem sem necessariamente utilizar protocolos. Agora, é legal o protocolo? É, né, gente? Porque foi validado, foi pesquisado, foi testado com uma gama de pessoas, né? Então, os protocolos, eles trazem para a gente essa segurança bem bacana teórica. Mas o que eu quero que vocês entendam não tipo assim, necessário para atuação ter protocolos. Eles auxiliam, mas não é necessário. Não é isso que vai dizer se você sabe ou não avaliar. O que vai dizer se você sabe ou não avaliar é conhecimentos teóricos, é a base, tá bom? E de entender o propósito, né, de cada um. Por exemplo, na investigação, eu deixei aqui a minha colinha. O que eu uso, assim, eu tenho 3 perguntas que eu faço no processo de avaliação. Então, o que que é? O que que a criança já domina, o paciente, tanto adolescente, adulto? O que que ele domina? O que que ele precisa desenvolver? E como que o paciente aprende? Então, você tendo em mente essas 3 perguntinhas, fica fácil para te orientar na hora da investigação. E isso vai dar base para a intervenção. Então, né, Dani, às vezes a gente recebe perguntas assim, mas o que que eu faço com um aluno com TDAH? Mas o que que eu faço com um aluno que tem TDAH e dislexia? Eu acho que daí vem a resposta. Porque às vezes, assim, até o TDAH a gente tem os traços lá comuns, mas cada indivíduo é de um jeito, né, Dani? Uma pessoa perguntou até aqui pra gente, mas quando a criança não quer desenhar? Isso também é um dado investigativo, né? Mesmo que você tenha a negativa ou o paciente se recuse a fazer alguma coisa,
Isso a gente acha, ai, né, tô fazendo errado. Não, isso é um dado importante pra gente. Opa, por que que será? Então ele não tá querendo fazer isso. Por que que será que ele, quando a gente começa a introduzir a leitura, vai fazer a avaliação da leitura, o paciente sai correndo? Já aconteceu isso comigo. Sai correndo, né? E a gente, isso é uma informação importante, né? Isso é um dado, a negativa também é importante pra gente. E aí a gente parte para as próximas etapas, Muito bem. certo? A avaliação em tempos de pandemia. Tá, Mari, a gente vai. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Ó, vamos, ó, quase 130 pessoas. Vocês Aí, querem que a gente encerre essa live, porque temos só mais 5 minutos, e vocês querem que a gente continue fazendo uma nova live agora? Coloca assim, porque não vai dar pra gente responder todo mundo. É muita coisa. Se a gente fechar essa live terminando aqui o nosso tempo, porque só fica 1 hora online. Se a gente iniciar outra, vocês vão estar juntos com a gente? Se vocês falarem que sim, a gente engata aqui, né, Ju? Mas vamos lá. sim. Então é o seguinte: o que é importante agora? Vocês entenderem sobre intervenção. A intervenção, ela vai vir dos seus dados avaliativos, tá? Então, eu sempre penso que é importante você entender a intervenção também como áreas avaliativas. Então, se eu tenho um paciente, supondo, né? Olha, eu tenho um paciente com TDAH, né? Então, eu tenho um paciente com uma alteração aí na concentração, com uma dificuldade de manter o foco e tal. Como que eu vou para a intervenção? É importante você trabalhar a intervenção dentro do transtorno. Então, o transtorno, a base é dificuldade na atenção, na memória, no planejamento e também a gente tem uma alteraçãozinha de linguagem, pode ter uma alteraçãozinha motora. Então, eu vou para a minha sessão com isso planejado. Né? Então, eu vou trabalhar a minha base cognitiva, então isso é cognitivo, e ao mesmo tempo eu vou trabalhar com alguns aspectos pedagógicos para ajudar essa criança. Então, se ela está com dificuldade na leitura, na escrita, na interpretação textual, eu vou dar esse apoio também para ela pedagógico. Então, veja, eu trabalho as duas áreas. Eu trabalho o cognitivo, né? Eu trabalho um bloco cognitivo e eu trabalho um bloco da aprendizagem formal, que é a parte pedagógica. Então, se vocês conseguirem mesclar assim, vocês conseguem ter uma intervenção eficiente. Agora, se vocês não têm uma avaliação consistente, também não vai ter uma intervenção eficiente. Então, é importante a gente entender isso na intervenção. A gente tem um tempo mínimo aí de intervenção de 3 meses para a gente começar a ver um resultado, e isso eu sempre falo para as famílias, não tem como eu dar resultado com uma criança antes de 3 meses, porque eu preciso, se eu vou atender 1, 2 vezes por semana, é pouco tempo, né? E você vai ter que ir sentindo a evolução do seu paciente a cada sessão. Eu tento preparar as minhas intervenções mensais. Então, de domingo eu preparo aí o que eu vou fazer com a criança nas próximas 4 sessões, para que eu tenha uma visão mais geral do que eu quero atingir, como eu quero atingir. Então, isso é importante. Uma reavaliação também, cada 3 meses é legal, para a gente falar, peraí, deu certo, o paciente evoluiu, não evoluiu. E, gente, vamos ser flexíveis, ok? Se não tá dando um caminho, vai para outro. Não dá para você ficar ali quadradinha. Não, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que dar isso aqui. Isso eu sempre falava para Ju, né, Ju? Se você planejou na sessão e não deu isso aqui hoje, sem problemas, vamos trabalhar. A gente tem que ter essa dinâmica, porque é um ser humano, né? Não é uma caixinha que a gente já sabe que vai acontecer. E o que pode acontecer também, Dani, é que a gente começa a avaliação, a gente já começa ali a traçar, levanta as hipóteses diagnósticas, dá os encaminhamentos, precisar de outros profissionais para ajudar também nesse acompanhamento. E depois ali 6 meses você começa a perceber traços de outros transtornos, outros distúrbios também, outras dificuldades, que faz parte, aí dá aquele receio. Eu também fiquei, quando isso aconteceu comigo pela primeira vez, eu fiquei arrasada, na verdade. Porque, será que eu fiquei pensando, gente, eu acho que eu não fiz direito, eu não fiz o meu trabalho direito. E, na verdade, não foi isso. É que a gente começou a tratar algo, deu certo, começou a dar resultado e foi aparecendo outros sintomas, outros sinais. Então, por isso que é importante a reavaliação, é importante você ter em mente que a gente está tratando de ser humano e a aprendizagem não é aquela coisa, né, certinha, linear, né? Oscila, tem vários percursos e a gente precisa ter noção disso e dominar isso também, né?
Dani, o pessoal tá falando aqui que pode sim, a gente pode dar continuidade. Ai, meu Deus. Então, ó, a gente pode fazer assim, então, Ju, como a gente passou mais ou menos o nosso roteirinho aqui, a gente pode combinar aqui com a galera da gente, temos talvez 3 minutinhos aqui de live, é natural, o Insta vai fechar a gente aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, prometam pra gente que vocês vão sair daqui e vão continuar. A gente vai exceder esse tempinho aí, né, para ajudar vocês. Então a gente pode terminando essa live aqui, vocês voltam, a gente vai iniciar outra. E a gente pode fazer então a outra, Ju, de perguntas e respostas, Sim, né? Porque daí, como a gente passou mais conteúdo aqui, não deu muito para responder todo mundo especificamente, a gente pode a gente continuar volta. aqui. E aí vocês vão ter o trabalhinho de escreverem de novo a pergunta de vocês. Corta e cola, né? Depois fica mais fácil, copia e cola. Para a gente poder iniciar depois a outra live de perguntas e respostas. Aí talvez a gente consiga ajudar vocês de forma mais pessoal, né? Mais específica. Tranquilo. E aí não dá para a gente saber tudo que está acontecendo aqui Deixa eu ver. embaixo. Ah, o site. O site é fácil. O da Dani é danielajansen.com.br e o meu é julianaaranha.com.